Senhoras e senhores conectados, ligados aqui no Abordo Notícias, presta atenção na informação que eu vos trago. É da Revista Oeste, o destaque aqui do programa. Deputado dos Estados Unidos repercute o ato na Avenida Paulista e cobra Marco Rubio. É hora de se posicionar. Em publicação no X, o antigo Twitter, Rich McCormick compartilhou imagens de cartazes em inglês que solicitam sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Aquilo que aconteceu na Avenida Paulista, muitos, flopou. Agora ninguém sabe nem o que é o significado de flopou e ficam utilizando, né? Aí flopou a manifestação. Eu sempre falo, existe dois tipos de patriota, ou que se dizem patriota, se diz de direita, se diz conservador, se diz fã do Bolsonaro, se diz aliado, enfim. Aquele que vive reclamando, passa a mão no controle, quer sentar no sofá, assistir a melhor live. Não, essa live aqui o som tá ruim, vou mudar. Não, essa live aqui tá travando, vou mudar. Aí quer assistir a melhor live, quer ver as melhores entrevistas. Se a manifestação não tem a quantidade de pessoas que ele queria, fica criticando, fica fazendo comentários idiotas, às vezes aqui no chat. Se o patriota que tá lá, debaixo do sol, da chuva, do frio, fazendo a cobertura, com uma câmera na mão, um microfone, se ele pedir 10 conto para colaborar na live, essa pessoa, como eu disse, não colabora, ela não vai na manifestação, mesmo sendo de São Paulo, pode morar na Avenida Paulista, mas fica lá do seu conforto, reclamando, enchendo o saco de tudo, mas esquece de uma coisa. Aí tem o outro, que é aquele que vai, que é aquele que ajuda os canais, que é aquele que de repente ajuda uma pessoa aí, que é aquele que de repente compartilha uma live, que é aquele que observa com atenção, que elogia, que entende que o recado foi dado. Então esses dois perfis de pessoas, o primeiro que eu disse, que é o patriota de açúcar, que reclama de tudo, tem medo de derreter, ele não entende que o recado foi dado. A esquerda nunca vai entender isso. Ela não vai entender. Ela vai usar aí todos os meios e vão dizer a mesma coisa. Flopou. A esquerda não vai entender. A esquerda não vai entender que o recado foi dado. Que o recado foi dado. E o recado chegou nos Estados Unidos da América. Chegou. E você que fica aí, de repente, panguando, fazendo parte desse grupo, né, que é o patriota de açúcar, que fica só no sofá, que não ajuda em nada, você também não vai entender que o recado foi dado. E nesta segunda-feira, um dia após a manifestação, o deputado norte-americano Rich McCormick, ele compartilhou as imagens de cartazes em inglês na Avenida Paulista, pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Os registros foram feitos durante o ato Justiça Já na Avenida Paulista, realizados aí no último domingo, dia 29. O protesto foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, o republicano afirmou que milhões tomaram as ruas do Brasil e cobrou uma posição do secretário dos Estados Unidos da América, Marco Rubio. Chegou a hora de se posicionar. Rich McCormick
já havia demonstrado apoio às sanções contra Moraes em fevereiro. O post dessa segunda-feira foi celebrado pelo Eduardo Bolsonaro, que agradeceu aos participantes da manifestação que levaram os cartazes e divulgaram as imagens nas redes sociais. Quem foi para a Paulista, compartilhou as imagens, contribuiu nesta causa. Meu muito obrigado a todos vocês. É aquilo que eu estava falando. Tem pessoas que entenderam o recado. Tem pessoas que não. Que fica repetindo o que a esquerda está repetindo o tempo todo. Flopou! Esquece que a direita ocupou, foi destaque em vários meios de comunicações, não só no Brasil. A direita foi palco em portais de notícias, televisão, jornais, redes sociais. Somente aqui no nosso canal, nós fizemos aí quase 200 mil views. Aí você vai no canal A, no canal B, tem canal aí que fez 600 mil views. E você está preocupado se a Paulista lotou uma quadra ou 10 quadras. Entende, não entende, que o recado foi dado. Em maio, o Marco Rubio, uma nova política, ele anunciou, né? Tem uns portais, gente, que eu vou te falar, tá bem? Eu não sei o que os jornalistas de hoje em dia fazem não, tá bem? Em maio, Marco Rubio, uma nova política de restrição de visto. Faltou um anunciou aqui, né? Mas suponho eu que seja isso. Em maio, Marco Rubio anunciou uma nova política de restrição de vistos. As regras serão aplicadas a autoridades e pessoas estrangeiras que sejam coniventes à censura de norte-americanos. Segundo Rubio, a medida é uma reação a multas, assédio e até acusações judiciais que autoridades estrangeiras moveram contra cidadãos norte-americanos que exerciam seu direito à liberdade de expressão. Antes do anúncio, o chefe da diplomacia nos Estados Unidos declarou, em audiência na Câmara dos Deputados, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, tem grande chance de ser alvo de sanções por parte do governo norte-americano. O deputado McCormick não é o primeiro deputado a pressionar o governo de Donald Trump pelas sanções contra Moraes. Na quinta-feira, dia 26, o congressista republicano Chris Smith enviou uma carta a Marco Rubio pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Chris Smith, ele é co-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Estados Unidos. Ele já havia defendido sanções anteriormente. A carta foi enviada 2 dias depois de o depoimento do jornalista Paulo Figueiredo à comissão. Figueiredo, que vive nos Estados Unidos já há 10 anos, é réu no inquérito sobre a tentativa de golpe em 2022. Seu testemunho foi anexado ao documento. Mais um recado que foi dado. O discurso do Jair Bolsonaro. Ele afirmou que a ação no STF, na qual é réu, por supostamente tentar dar um golpe de Estado, é perseguição política. Afirmou que o objetivo da corte não é apenas tirá-lo da disputa eleitoral, nem detê-lo. É eliminá-lo. Não importa a covardia que fizeram comigo, não posso fugir da verdade com vocês. O objetivo final não é me prender, mas me eliminar. Não quero ser preso ou morto, mas não
fugir da minha responsabilidade com vocês. O ex-presidente também ressaltou a importância de a direita ter a maioria tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados. Então as pressões contra Alexandre de Moraes, elas estão se achegando. O Marco Rubio está sendo colocado contra a parede. Obviamente são aliados. Mas os caras já estão perdendo a paciência. Eles viram o recado que foi dado aqui na Avenida Paulista. E como eu estava comentando aqui com você, o deputado McCormick não é o primeiro. O Chris Smith, depois de ouvir aí o Paulo Figueiredo, foi para cima também do Marco Rubio, enviou uma carta. E agora, o McCormick, ele diz o seguinte: é hora de se posicionar. Ele compartilhou as imagens dos cartazes em inglês que solicitam sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi o que eu mais mostrei no meu canal. Quase todos eu mostrei no meu canal. As pessoas pedindo freedom, é liberdade. As pessoas pedindo a lei Magnitsky contra Moraes. E como eu estava dizendo para você, o recado, ele foi dado. E olha o que anunciou aí o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Ato na Paulista pode ter sido o último comício de Bolsonaro antes da condenação no STF, diz o Eduardo. O deputado falou sobre a arbitrariedade de Alexandre de Moraes durante a conferência do CIPEC, lá nos Estados Unidos, no último final de semana. Ô, gente, o Eduardo disse aqui, antes de ser condenado, eu não acredito que seja o último antes de Bolsonaro ser preso, tá bem? O Bolsonaro continua com a sua agenda em todo o Brasil. Dia 7 de setembro tem manifestação na Paulista, e mesmo que eles condenem Bolsonaro em agosto, ainda cabe recurso, Bolsonaro não vai ser preso de imediato, tá bem? Então, provavelmente, o Bolsonaro ainda participe do ato do 7 de setembro. Não sei se o Eduardo estava sabendo do ato de 7 de setembro também, tá bom? Mas vamos reagir aqui às falas do Eduardo Bolsonaro. Em entrevista concedida nos Estados Unidos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou temer por ser preso ao retornar ao Brasil. Ele participou da Conferência de Ação Política Conservadora CEPAC no último fim de semana. Ao jornalista argentino Fernando Cerimedo, responsável pelo canal La Derecha Diário, censurado no Brasil por Alexandre de Moraes, Eduardo afirmou estar nos Estados Unidos por causa de arbitrariedades do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Ele descartou a possibilidade de voltar ao Brasil no momento. Esse mesmo juiz, Alexandre de Moraes, começou a falar sobre a possibilidade de apreender meu passaporte no momento em que eu estava aqui nos Estados Unidos, declarou Eduardo. Então, o que eu fiz? Esperei um pouco para ver como as coisas iam se desenrolar no Brasil e certamente com o risco de voltar e ter o passaporte apreendido ou ser preso. De acordo com o Eduardo, o STF abriu investigação contra ele ao perceberem que a atuação do parlamentar nos Estados Unidos pode ser muito eficaz. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi acusado de crimes contra o Estado Democrático de Direito, cuja condenação pode resultar em até 12 anos de prisão.
O deputado licenciado falou ainda sobre ato realizado na Avenida Paulista nesse domingo. Ele descartou a possibilidade de que seja a última manifestação pública. Ele não descartou a possibilidade de que seja a última manifestação pública de Bolsonaro antes de uma condenação por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado. Os encontros de Eduardo com autoridades norte-americanas, já eu vou para esse passo. Pessoal, ele não descartou antes da condenação. Eu não acredito que o Bolsonaro, que foi a última manifestação com Bolsonaro. Tá bem? O Eduardo deixou bem claro aqui, antes da condenação. Se o Bolsonaro for condenado em agosto, ele ainda precisa ser julgado, se eu não estou enganado, cabe 2 recursos. Tá? A não ser que o STF fazer como fez no caso da Carla Zambelli e acelerar tudo ali e vambora. Né? Que eles são campeão. Né? Eles são campeões em prazos, né? Olha, eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? A gente conhece casos, eu conheço caso que a pessoa se envolveu em primeira instância há 6 anos atrás, agora que marcaram a audiência para ouvir o denunciante. Agora, tá? Agora. 6 anos atrás, 2019. Agora que marcaram. Tá? Então, o que acontece? Lá no STF, tudo é acelerado, né? Março, PGR apresentou a denúncia e já acabou. Né? A fase de instrução. Agora, o que vem? O Alexandre de Moraes até solicitou o posicionamento final aí da PGR, o posicionamento final dos envolvidos, né, os réus. E fora isso, agora é condenação, gente. Tá bem? É condenação. Que deve ocorrer, sim, em agosto ou setembro no máximo. Tá? Então eu espero que o Bolsonaro ainda consiga participar do ato na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, que vai ser um ato gigantesco. Aí eu quero ver a petezada e até você que é o patriota de açúcar ficar dizendo por aí que flopou. Porque vai ter comoção social, como eu disse pra você, provavelmente o Bolsonaro já vai estar condenado. Tá? Aí você, não, Fábio, o Bolsonaro não vai ser condenado. Gente, tem gente que ainda não acredita nisso. Eu acredito que pode acontecer qualquer coisa, um milagre de Deus, uma interferência, ok? Mas agora, se as coisas irem como estão, vocês sabem que o Bolsonaro vai ser condenado e preso. Você quer ficar aí esperando aviões, esperando o navio, o trem passar, aí é contigo e sua consciência. Mas nós temos que encarar a realidade da qual até Bolsonaro já encara. Você sabe muito bem. Tá bem? Tudo que Bolsonaro apresenta ali, meu filho, no STF é derrubado. Derrubou mais um, eu vou comentar agora. Tá? Ninguém atende ali o Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro pede, puf, cai. Ok, até aqui? Os encontros de Eduardo Bolsonaro com autoridades norte-americanas, como reuniões na Casa Branca e também no Congresso dos Estados Unidos, estão sendo tratados no inquérito como ligações com organizações criminosas. Olha isso, gente. Então, com certeza, esse já não é mais um país onde há tranquilidade para voltar e continuar sendo um deputado normal, concluiu o Eduardo Bolsonaro. Ele está licenciado, vivendo nos Estados Unidos, e falou ainda sobre o ato realizado na Avenida Paulista nesse domingo. Ele não descartou a possibilidade que essa seja a última manifestação pública de Jair Bolsonaro antes de uma condenação por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado.
A conferência realizada no último do sábado nos Estados Unidos, o CPAC, ou CPAC, foi realizado no sábado e no domingo. A primeira edição do CPAC, focado na América Latina, realizada nos Estados Unidos da América. É uma edição do evento no Brasil, que estava em planejamento previsto para acontecer até o fim do ano. Tá bom. Aconteceu nos Estados Unidos e há, uma edição do evento no Brasil e estava em planejamento previsto para acontecer até o final do ano. Todavia, a concretização do planejamento depende do desenrolar dos acontecimentos políticos no país. Estamos prestes a definir uma data, vamos ver como as coisas vão se desenrolar. Muita coisa está acontecendo no momento no Brasil, afirmou Eduardo, mas temos a intenção de realizar até o fim do ano, sim. Então há aí uma possibilidade do CPAC aqui no Brasil, tá? E desta forma aí mais voltada, aí para a América Latina. Olha só, meus queridos. Pastor Silas Malafaia, ele acabou de publicar aí um desafio. E eu quero destacar para você que acompanha aqui o Abordo Notícias. E dentro desse escopo aí das manifestações. Desafio. Desafiamos Lula e a esquerda a colocarem na rua, em qualquer evento, 1/3 de que Bolsonaro está acostumado a colocar. Um evento marcado em cima da hora. Levamos milhares à Avenida Paulista e o mais importante, pautamos as redes sociais e a mídia. E o nosso destaque é Alexandre de Moraes, o Supremo Ministro da Injustiça, que não cancelou a declaração ou a delação do Coronel Cid depois que ele quebrou o acordo da mesma. Estamos diante da maior perseguição política da história do Brasil. A farsa do pseudo-golpe, cujo objetivo é prender Bolsonaro e tirá-lo do jogo político. É aquilo que eu estava falando. Muita gente não entende e alguns, até são patriotas ou se dizem conservadores. E até não tiro que essa pessoa não é um conservador. Não tiro. Mas, para mim, às vezes, é um conservador ali de açúcar, um patriota de açúcar. Porque se tá chovendo, ele não vai, não é? Se é longe, ele não vai. Ele não desembolsa 20, 30 reais para ajudar alguém aí. Se ele está vendo a minha live, o gordinho pedindo ajuda para ir para a manifestação, ele não vai, ele não ajuda, ele deixa para o outro. Então o que acontece? Esses que vivem esperando, ai, eu queria que tivesse bombado, ficaram frustrados. Mas nós, que somos adultos e também maduros ao ponto de entender que o recado foi dado, e até o tema dessa live é isso, Marco Rubio está sob pressão para poder liberar logo as sanções aí contra o ministro Alexandre de Moraes. Então, novamente eu quero repetir, o recado foi dado. E o recado entre eles está aí, ó. Eu não desisto. Essa senhora chorando, levantando ali uma frase que foi vista no mundo inteiro. Eu não desisto. E você sente a dor que essa mulher está sentindo. Logo à frente tem uma outra senhora ali, um outro rapaz ali também, uma jovem senhora. Você vê que eles também estão emocionados. Então o recado foi dado. A direita pautou os principais jornais, pautou aí as redes sociais. Somente nesse canal aqui foram quase 200 mil views.
E olha que o Gordinho ainda precisou encerrar uma live, né, lá pela metade, ok? Encerrou e abriu outra, bombou de novo. Mas no meu canal ali ia passar de 10 mil pessoas vendo a live, tranquilamente. Mais um absurdo de Alexandre de Moraes que eu quero comentar com você contra aquele, né, que ele considera como bolsonarista, né, alguém ali da direita, não é? Presta atenção nessa informação aqui que você não vai acreditar. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para melhorar o zoom aqui para você. Não vai ficar cortando, né, o rosto do Paulo Figueiredo. Eu acho que aqui você consegue ler e ver o rosto dele, né? Moraes usa vídeo como prova de que Paulo Figueiredo sabe da denúncia. Olha isso aqui. É inacreditável, gente. Isso daqui é tão ridículo quanto... Isso daqui é tão ridículo quanto ver o Bolsonaro numa UTI, ele tirou algum momento ali, foi participar de uma live, rapidinho. Aí julgaram, não, o Bolsonaro tá bem, pode intimar ele. Julgaram não, tem nome. O Alexandre de Moraes. Não, vai lá. Pode intimar o Bolsonaro. Porque eu vi ele na live, se ele... Gente, isso aqui parece a minha mãe falando. Não, se ele pode fazer live, ele pode ser intimado. Gente, pelo amor de Deus. Parece uma velha rabugenta falando. Não, porque se o Bolsonaro pode ficar fazendo live, então ele pode ser intimado. Se tá bem, pode ser intimado. Se o Paulo Figueiredo comentou na live dele de que ele tem notícias, que ele está no processo, então ele tá sabendo, tá intimado. Gente do céu, olha isso. Vamos aqui à reportagem do Portal Metrópolis. Não, isso daqui é de uma indignação gigantesca. Só que se você consegue ver uma matéria desta e não se indigna, você não está indignado, ah, meu Deus do céu. Se teu nível de justiça não alcançou esse patamar, você está precisando voltar para a base. Está precisando, por curiosidade, estudar um pouquinho, dar um Google. Está precisando rever os teus conceitos. Um vídeo do jornalista Paulo Figueiredo. É engraçado que o Portal Metrópolis trata o cara como blogueiro, né? Vocês não têm vergonha na cara, não, Metrópolis? O cara é da categoria de vocês, né? Um vídeo de um blogueiro bolsonarista, Paulo Figueiredo, que foi publicado em seu canal no YouTube em abril deste ano, foi usado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para considerá-lo devidamente notificado sobre a denúncia contra ele na trama golpista. Paulo Figueiredo foi um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro deste ano. Ele faria parte do núcleo de desinformação e foi acusado de organização criminosa armada. Mas ele usou arma? Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. O cara nem aqui estava. Olha isso, minha gente. Apesar do andamento das ações penais envolvendo outros denunciados, o recebimento da denúncia contra o jornalista, aqui está chamando de blogueiro também, contra o jornalista, não foi julgado, visto que ele está nos Estados Unidos e a justiça não teria conseguido notificá-lo. O Paulo Figueiredo vive há 10 anos na mesma residência nos Estados Unidos da América. 10 anos, hein? 10 anos.
A situação, em tese, muda a partir de agora. Com a devida notificação estendida assim por Moraes, o Supremo pode marcar a análise. Entendeu até aqui, meu amor? Vamos lá, eu vou comentar no final. Segundo o despacho de Moraes, considerando a não localização de Figueiredo, a PGR se manifestou pela notificação do acusado por meio de edital, o que é comum, especialmente quando o endereço da parte no processo é desconhecida. Ela fica divulgada no Diário Eletrônico da Corte. Dias depois, no final de março, como a ausência de resposta, Moraes intimou a Defensoria Pública da União para que apresentasse uma resposta. O órgão, no entanto, não fez, dizendo não ser possível apresentar uma defesa sem obter contato com o acusado. Ainda, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, pediu a suspensão do processo. Gente, eu falei que ia comentar no final, mas deixa eu te explicar. Tá bem? Eles não localizaram o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo, ele mora há 10 anos na mesma casa, lá nos Estados Unidos. 10 anos. Como ele não foi localizado pela Justiça Brasileira, eles foram lá e colocaram no site, no portal, né, no Diário Eletrônico da Suprema Corte. Então tá lá. Ok? Está lá. Aí ele não se prontificou. Como é que a pessoa vai saber, né? Aí o Alexandre de Moraes já acionou a Defensoria Pública. E já quer saber, procurou saber se a Defensoria Pública já tinha a defesa pronta do Paulo Figueiredo. Olha isso. E a Defensoria Pública falou, não, a gente não tem contato com o Paulo Figueiredo. E a gente não pode fazer uma defesa para ele se a gente não conversou com ele. Se a gente não fez uma reunião com o Paulo Figueiredo. Olha o nível das coisas aqui no Brasil, viu? Olha o nível dessa situação. Agora, Moraes afirma que, diferentemente do que alegou a Defensoria Pública da União, o blogueiro, né? Jornalista para muitos, para o Metrópolis, o blogueiro, tem pleno conhecimento da acusação, tendo inclusive divulgado o vídeo intitulado Urgente. PGR e DPU enfrentam Alexandre de Moraes e pedem suspensão do suposto processo contra mim, com trechos da manifestação da Defensoria Pública da União juntada aos autos desta petição. O vídeo, em referência, é do dia 17 de abril de 2025, em que Paulo Figueiredo aparece comentando o caso. Moraes ressalta também que ele teria dito, inclusive, que é louco para ser interrogado acerca dos fatos que lhe são imputados na presente denúncia. No caso dos autos, a ciência inequívoca do acusado indica a ausência de qualquer prejuízo na realização de sua notificação. Além disso, o acusado Paulo Renato Oliveira Figueiredo Filho está localizado em país estrangeiro e em endereço desconhecido, modo que não há possibilidade da sua notificação por outros meios, afirmou o ministro. Nesse sentido, Moraes considera que a ciência da acusação pelo acusado, bem como a validade da notificação por edital. Dou por notificado réu Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Uau! É como eu estava falando. Se você está me acompanhando agora e não consegue ficar um pouquinho indignado, você precisa voltar para a base. É como eu brinquei no começo, né?
o mesmo argumento praticamente que foi usado aí para notificar o Bolsonaro. Não, se ele fez um vídeo dizendo que ele sabe que ele é réu no STF, então ele sabe. Se ele tem ciência, automaticamente ele já está notificado. Ai, 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 hein? Com o Bolsonaro foi parecido, né? Não, se o Bolsonaro tá bem para fazer uma live, ele pode estar bem para receber aí uma oficial de justiça no leito da UTI. Meus queridos. E o doutor Marsiglia, ele fez aí um vídeo, da qual eu quero destacar para você que está nos acompanhando, falando aí da atitude de Alexandre de Moraes, tá bem? E lembrando que o Marsiglia, o doutor André Marsiglia, ele é um advogado constitucionalista, tá? O cara entende da Constituição e olha o que ele fala a respeito desta situação. Tá na tela? Ainda não tá o Moraes aí, né? Agora tá na tela o doutor. Vamos acompanhar. Olha, hoje o ministro Moraes se superou. Ele vinha punindo terceiros nos processos de primeiros e agora ele passou por cima do ato mais nobre, mais delicado e mais formal de qualquer processo, sobretudo processo penal, que é a citação. Então, ele deu por citado o Paulo Figueiredo num processo super delicado como o do golpe, por eles ter publicado na internet uma live, etc., dando ciência de que existia, de que é uma acusação contra ele. Veja, o que a citação prevê é que a pessoa saiba, não apenas que tem um processo contra ele, mas o contexto do processo, o conteúdo do processo, quem são os réus, quais são as acusações, tudo é uma ciência inequívoca e por isso é um ato extremamente formal. O 368 do Código de Processo Penal exige que isso seja feito para quem é residente fora do país por carta rogatória. E se a pessoa não tem um endereço fixo, que não é o caso, o Paulo Figueiredo parece que não esconde de ninguém qual é o endereço dele fora do país, mas ainda que assim o fosse, isso deve ser feito por edital, jamais por rede social. Isso é um absurdo, mas vem na esteira do que ele já tinha feito até com o próprio X. Quando suspendeu o X, também intimou o X por rede social. A citação, o ato de intimação, esses atos formais, dar ciência ao outro de que ele está sendo processado ou de que ele tem uma obrigação, fazer isso de maneira formal, é o que nos separa de um estado de exceção, é o que nos separa de um processo como vingança, porque é justamente o que faz com que o outro possa ter sabedoria total do que está acontecendo com ele e se defenda. Não permitir isso ao outro, não permitir a ampla defesa. É exatamente nesse lugar que Kafka escreveu o Processo e é nesse lugar que nós estamos, infelizmente, no Brasil. Ai, 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 gente, especialista em Constituição, tá aí, né? Não tenho nem o que acrescentar, ele explicou. Não pode, tá errado. É como eu falei pra você. Se você não fica indignado com isso, tomara que você assim o fique, ao ouvir a fala do doutor, ao ouvir também aqui a reportagem no nosso programa. Pessoal, tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com a sua ajuda. Ajude o Abordo de Notícias. Tá bem? Tem um Pix aqui para você colaborar. Então mande qualquer valor aí e esteja nos ajudando. Tá bem? Fortalecendo aqui o nosso canal. Na situação aqui, ó, da suposta tentativa de golpe de Estado. Lembra que eu te falei? Não dá para ganhar nenhuma. Bolsonaro não tá ganhando nenhuma com o Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, negou nesta segunda-feira, dia 30, um pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, no âmbito da ação penal que trata da suposta trama golpista, e advertiu, dizendo que não aceitará tumulto processual. É porque ele tá com pressa, né? Não pode tumultuar quando o cara tá com pressa, sabe?
Pois é, o pedido solicitava que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre uma suposta conta do Instagram do tenente-coronel Mauro Cid, antes de apresentar as alegações finais na ação penal relacionada à suposta trama golpista. Conforme já ressaltado inúmeras vezes, não será admitido tumulto processual e pedidos que pretendem procrastinar o processo. O curso da ação penal seguirá normalmente e a Corte analisará as questões trazidas no momento adequado, destacou na decisão o ministro Alexandre de Moraes. Na segunda-feira, dia 30, a defesa de Bolsonaro encaminhou a Moraes um documento em que afirma que Mauro Cid mentiu em depoimento à Polícia Federal ao dizer que não utilizou a conta do Instagram com o nome da esposa. Os advogados de Bolsonaro sustentam que Cid mentiu à Polícia Federal ao afirmar que a conta Gabriela R. 702 não era dele e que desconhecia que havia criado o perfil, além de apresentar novas provas fornecidas pela Meta que indicam que o e-mail utilizado na conta era associado a Mauro Cid. Os defensores também apontam que o número de recuperação vinculado ao e-mail é o número de telefone do celular apreendido do ex-ajudante de ordens em 2023. Da mesma forma, os documentos dos autos também demonstram com clareza onde estava localizado o computador que acessava o perfil Gabriela R. e enviava mensagens. As pesquisas dos endereços de IP informados tanto pela Meta quanto pelo Google mostram que o perfil foi criado ao que se consta da residência do delator. É o que afirmam os advogados liderados por Celso Vilardi. A defesa de Bolsonaro também contestou o depoimento de Cid, que ele afirmou que nunca utilizou VPN. Segundo os advogados, o IP responsável por apagar a conta @Gabriela R. 702 está localizado na Dinamarca, o que indicaria o uso de VPN. Ainda coincidentemente, a documentação enviada pelo Google Brasil demonstra que o e-mail maurocid@gmail.com foi acessado no mesmo dia, 2 minutos antes, por celular e por computador, é o que diz a defesa. O que, portanto, se revelado nestes autos é que as mentiras do delator só não têm se amontado, como também cada vez mais descaradas e aparentemente envolvem destruição de provas. Completam os advogados do ex-presidente. Engraçado que o Alexandre de Moraes era para ser o primeiro, né, a se indignar e determinar essas investigações contra Mauro Cid. Alexandre de Moraes era para ser o primeiro a se sentir atingido aí pelas mentiras do Mauro Cid. A defesa pediu que as informações apresentadas no inquérito que investigam a suposta obstrução às apurações sobre a trama golpista seja anexada à ação penal do golpe. O inquérito terá mais andamentos, com os depoimentos do ex-assessor Fábio Van Garten e do advogado do ex-presidente Paulo Cunha Bueno. Os dois serão ouvidos no inquérito nesta terça-feira, dia 1º/7, que apura uma possível tentativa de obstrução da ação penal que investiga uma suposta trama golpista para manter Bolsonaro no poder. Os depoimentos ocorrerão de forma simultânea por volta das 14 horas. Na mesma data também prestarão depoimento Marcelo Câmara e o advogado dele, Eduardo Kuntz. O defensor apresentou à Polícia Federal áudios em que aparece conversando com o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. É como eu estava falando, né? O próprio ministro Alexandre de Moraes era para estar indignado
por Mauro Cid ter mentido para ele. E não mesmo. Jair Bolsonaro, através de sua defesa, pediu que a PGR se manifeste a respeito da situação antes de se manifestar aí sobre o parecer final, né, contra Jair Bolsonaro. Pessoal, você que está chegando agora, contribua com o meu programa, precisamos da sua ajuda. Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Ajude o nosso canal, tá bem? Ajude aí o nosso canal, tá bem? Por favor, faça uma contribuição aí e ajude o Aborda Notícias, beleza? Vamos dando sequência aí. Então, o que acontece? A pressa é tanta que o Alexandre de Moraes disse: não quero que criem tumulto no meu tribunal, né? Ele não falou dessa vez meu tribunal, mas lembra que ele falou isso? Que não queria tumulto no tribunal dele? Aí a crítica foi pra cima: o tribunal é dele, né? Então, o que acontece? Não pode criar tumulto, não pode atrapalhar, adiar os prazos, porque o ministro tem pressa. Exatamente, o ministro tem pressa. E aqui, ó, Moraes vai trabalhar durante o recesso do judiciário. Além do juiz do STF, os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques continuarão em plena atividade nas férias. Você já percebeu que já tem um tempinho que o Alexandre de Moraes não pega férias? O ministro trabalha, hein? O ministro trabalha. Esse aqui trabalha muito, tá? Pois é. Minha gente, é a pressa. Não pode tumultuar o tribunal. Não pode. Não é porque ele tem pressa. Se eu não estou enganado, é do dia 2 até o dia 29, né? Ou até o dia 30, que o STF vai ficar de recesso. Do dia 2 até o dia 30. Esse prazo ele é muito importante para quem quer condenar Bolsonaro ainda esse ano. Sabe por quê? Eles querem condenar o Bolsonaro em agosto. Então, se o ministro pegar um recesso aí de quase 30 dias, aí eles vão, né, deixar para julgar Bolsonaro lá pro final do ano, e é o que eles não querem. Eles querem virar o ano com um novo nome da direita, um novo nome aí do sistema. Não queremos a esquerda, mas também não queremos uma direita radical. Não queremos uma ultradireita. Não queremos uma extrema-direita e Bolsonaro é extremista. O bom é o Tarcísio. O bom é o Tarcísio. Para o sistema, o bom é o Tarcísio. Tarcísio agrada de Alexandre de Moraes a Lula. Né? Agora que deu uma batida no Lula aí, mas até esses dias estava quieto até com o Lula. Sabe por quê? Não porque eu quero recurso do governo federal, porque eu sou governador de São Paulo. Eu tenho que, né, ser neutro, porque eu tenho que governar São Paulo. E a direita que se lasque. Pois é, meus queridos. Aqui, reportagem para você que se achega até o nosso canal. Pessoal, ajude, colabore com o Pix. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui. Beleza? Olha só o que a Folha de São Paulo disse. STF incentiva tumulto, censura e fragilização da liberdade de expressão. Uau, o que está mudando? O que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal, STF, formou a maioria de 8-3 para declarar parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014. O trecho
previa que plataformas digitais só poderiam ser responsabilizadas judicialmente por conteúdos publicados por usuários em caso de descumprimento de ordem específica. A decisão revoga um dos pilares da legislação que regulava a atuação das redes sociais no Brasil e, segundo o editorial da Folha de São Paulo, representa o segundo equívoco da Corte em menos de um mês. O STF arbitrou de modo casuístico um novo regramento sobre o tema, atropelando a competência dos legisladores eleitos, é o que avaliou o jornal. Engraçado que o Congresso, por mais que os parlamentares de oposição, né, ficaram revoltados, mas você tá vendo o Congresso caladinho, né? Você tá vendo o Congresso caladinho. A crítica à Folha também aponta, que ao impor que determinados conteúdos sejam removidos pelas plataformas, sem a necessidade de ordem judicial, como terrorismo, pornografia infantil, tráfico de pessoas, racismo, incitação ao suicídio, violência contra mulheres, ataques à democracia, o STF introduz brecha de interpretação que pode gerar abusos. O que é ataque à democracia? Se, por exemplo, é democrático que o presidente conclua o seu mandato, não é democrático? Se eu gritar impeachment do Lula, impeachment do ministro, é um ataque à democracia? Enquanto alguns desses conteúdos podem ser claramente identificados, como no caso da pornografia infantil, outros, como atentado à democracia, abrem margem à interpretação elásticas. É o que diz o editorial. Isso pode fomentar a censura disfarçada de regulação, atingindo críticas e embates políticos legítimos. Os ministros André Mendonça, Edson Fachin e Cássio Nunes Marques foram os únicos a votarem contra a derrubada do artigo 19. A crítica central do editorial aponta que o julgamento teria sido motivado pela inclusão da categoria ataques à democracia considerada genérica. E é aí que residem os maiores riscos, é o que pontua a publicação. A Corte ainda definiu que as plataformas não serão responsabilizadas por conteúdos isolados, mas apenas em casos de falha sistêmica. Conceito também considerado vago pela Folha. A tese aprovada afirma que essa falha ocorre quando há omissão na adoção de medidas adequadas para prevenir ou remover conteúdos ilícitos. Para o jornal, a decisão tende a gerar insegurança jurídica e ampliar o número de disputas judiciais sobre o tema. Não é difícil imaginar que uma norma tão vaga vá provar questionamentos judiciais de todo o tipo. O STF também fez um apelo ao Congresso para que elabore uma nova legislação sobre o tema, algo que o editorial considera desnecessário, já que o Marco Civil da Internet foi aprovado há mais de 10 anos com o propósito explícito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Na avaliação da Folha, ao intervir de maneira tão incisiva, o STF acabou fragilizando o direito fundamental à livre expressão e assumindo o protagonismo legislativo e em uma pauta que deveria continuar sendo tratado pelo Congresso Nacional. Por onde? Pelo Congresso Nacional. Só que aí, meus queridos, o que acontece? A gente viu os deputados da oposição. Poucos até, confesso para você, poucos até se indignaram e postaram em suas redes sociais. Tá? Poucos. Vou repetir. Poucos!
Não gostou? É da direita? É da oposição? Ai, não gostei. O problema é seu. Entendeu? O problema é seu. Silas Malafaia chamou a direita dizendo que tem frouxos na direita. Eu concordo com ele. Tem muito deputado levando nome de bolsonarista, levando nome de conservador de direita, que é vagabundo! E verdade seja dita. Eu não vou ficar aqui passando pano para a oposição para agradar a audiência e muito menos para agradar a direita, não. Sou de direita, conservador, sou cristão, mas eu concordo com o pastor Silas Malafaia. Tem muito parlamentar de direita vagabundo que você não viu falar nada a respeito disso daí, ó. Tem muito vagabundo. Vamos dando sequência ao nosso programa. Para você que está ligado, chegou até aqui, comenta, tá bem? Direita livre. Eu vou entender que você quer uma direita sem covardes, tá bem? Então, pra gente não colocar palavrão aqui, comente assim, direita livre. Eu vou entender que você está indignado, tá bem? Com essa direita e alguns desta ala que não foi lá fazer críticas ao STF, tá bem? Não defendem nem a sua casa, que é o Congresso Nacional, onde deveria ser tratado isso daqui. Eles decidiram que a lei vai valer até o Congresso Nacional tomar alguma decisão. Então, meu Congresso Nacional, vambora, porque não pode fazer isso agora. Colocar em pauta e votar ainda antes de 2026. Exatamente. Entendeu? Decidimos mais uma vez a manter as mesmas características do Marco Civil da Internet. Entende? Bora lá. Faz um relatório mantendo e bota em votação. Aprovou? Mantém. Não aprovou? Então o Congresso. Entendeu? Coloca desse jeito. Mantemos ou entramos numa nova discussão? Ah, mantemos. Então tá mantido. Atenção, Suprema Corte, a lei diz que era até o Congresso Nacional tomar uma decisão. Então, se o Congresso Nacional tomou a decisão que é para manter como está, tá mantido. Não é? É claro que eu não sei se é assim que funcionam as coisas, mas seria algo nesse sentido. Beleza? Aqui, bicho pegando contra o descondenado. Moraes será relator de ação do PSOL sobre derrubada do IOF. Barroso determinou que o processo fique com Moraes, pois o ministro atua em outra ADI que trata de decretos presidenciais. Atendendo o PSOL, é o PSOL que manda, viu? O Partido Social... O pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que questiona a decisão do Congresso Nacional de derrubar decretos que reajustaram as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, foi retribuído e ficou sob a relatoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. A sigla ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a decisão de deputados e senadores. Inicialmente, o processo havia sido encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, que devolveu ao presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, solicitando a redistribuição por haver semelhança com outros processos em tramitação no STF sob a relatoria de diferentes ministros. A votação na Câmara e no Senado desta quarta-feira, dia 25, ou da última quarta-feira, dia 25, resultou na derrubada do decreto presidencial de reajuste do IOF, algo que não ocorre há mais de 30 anos. Alô, Lula! Faz o L. A última vez que um decreto presidencial acabou derrubado pelo Congresso Nacional foi em 1992, no governo de Fernando Collor de Mello. À época, o Congresso derrubou um decreto que alterava regras para o pagamento de
precatórios. Meses antes, a Câmara abriu um processo de impeachment contra o então presidente. Agora, em derrota expressiva para o governo, a Câmara aprovou a revogação com 383 votos favoráveis e 93 contrários. E horas depois, o Senado confirmou a anulação da votação simbólica. Isso aqui foi bonito, viu? Isso daqui foi bonito. 30 anos que o Congresso não derruba um decreto presidencial. O que faz esta coisa linda de Congresso Nacional? O que eles fazem lá? Há 30 anos. E olha que a derrubada aí do decreto do Collor, ele já estava em morte. Politicamente falando, morte do seu mandato. Não é? Penso eu que à época a situação do Collor era pior do que a do Lula. Não é isso? Pois é. O ministro Barroso destacou em decisão proferida nesta segunda-feira, dia 30, que a ADI deve ser redistribuída, citando o artigo de regimento interno do STF que prevê a regra de distribuição por prevenção quando houver coincidência total ou parcial dos objetivos desta ação. Então tá aí, quem vai ficar como a relatoria Alexandre de Moraes. Relatoria do quê, Fábio? O Lula sofreu uma derrota, como eu estava te falando, que há mais de 30 anos a gente não vê isto acontecer. Tomou pra cabeça. E aí, o que acontece? O PSOL foi lá e entrou com essa ADI para derrubar a decisão do Congresso Nacional. Olha isso. E aí, meus queridos, eu vou falar. Para que existe Congresso Nacional? Gastando esses milhões aí. Para que existe? Deixa o presidente fazer e a lei decide se o que o presidente fez é constitucional ou inconstitucional. Aí não precisa de deputado, senador, nada disso. Por quê? O Congresso vai lá e decide, aí alguém entra ali com uma ação lá no STF e o STF derruba. O senador Girão, ele criticou a relatoria de Alexandre de Moraes em ação sobre o IOF. Parece jogada ensaiada. O senador afirma que a redistribuição do processo levanta suspeitas sobre a isenção da corte. E a treta lá no Congresso Nacional, que é agora que eu quero ver o que esses bananas estão fazendo lá, porque eles têm a situação da regulação das redes sociais, tapa na cara deles. Eles têm agora a questão que eles derrubaram o IOF do Lula. A esquerda defende que o IOF iria tributar os super ricos, né? Porque se você faz uma movimentação financeira de 5 mil, o super rico faz de 5 milhões. Né? E o imposto é maior, né? Aqui, ó. Quem alimenta o nós contra eles, governa contra todos. É o que disse o Hugo Mota. Quem alimenta o nós contra eles, governa contra todos. Foi a fala do Hugo Mota. Obviamente, né, não precisa nem falar que o Hugo Mota estava se referindo ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem um vídeo do Hugo Mota, né? E eu quero ver aqui o que esse menino anda aprontando. Vamos trazer aqui para você.
Temos um Google especial para falar sobre o IOF e muitas outras coisas que falaram aqui em Brasília nessa última semana. E essa história de que o Congresso não olha para o povo, hein? Fake ou real? Fake! Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social. No mesmo dia em que derrubamos o aumento do IOF, aprovamos outras 3 medidas importantes para o nosso país. A primeira delas foi uma medida provisória que permite o investimento de 15 bilhões de reais em habitação no nosso país. Nessa mesma medida, incluímos a permissão para que o governo possa vender, leiloar, o excedente de petróleo, que ajudará o governo a arrecadar algo em torno de entre 15 e 20 bilhões de reais sem aumentar impostos. Aprovamos também o crédito consignado privado. Aprovamos um projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo diz que se sentiu traído e que foi pego de surpresa com a votação do IOF. Fake ou real? Fake! O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país. E sobre o pessoal que falou na imprensa que você é morde e assopra? Real. Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar para que ela possa se espalhar por todo o país. Ser de centro não é ter ausência de posição, é ter ausência de preconceito. E podem ter certeza, se uma ideia for boa, nós vamos defender e assoprar para que ela possa atingir todos os brasileiros e brasileiras. Quando a gente fala que o cara é morde e assopra, é em outro sentido, viu, seu Hugo Mota? É outro sentido. É outro sentido que, como você assumiu, que é um verdadeiro morde e assopra, eu vou falar. O morde e assopra não é você dizer que quando o assunto é ruim para o Brasil, você combate, e quando o assunto é bom para o Brasil, você tá junto? Não. Morde e assopra não é isso. Morde e assopra é quando o assunto é ruim para o Brasil, você bate, mas daqui a pouco tu tá lá assoprando no mesmo assunto. Não estamos falando de 2 assuntos não, ô Hugo Mota. Não é assim não a interpretação do ditado popular. Não é em 2 assuntos, é num. É em um. Tu morde, mas daqui a pouco tem um churrasquinho aí, uma lagostada, aí assopra. Tá bem? Não é em 2 assuntos não, aí fica legal, né? Mas é um morde e assopra sim. É um morde e assopra. Porque até agora você... A gente não viu encarar nada de perto. Essa questão do IOF. Encarou de perto. Encarou de perto. Mas porque o Congresso encarou. Porque se fosse por esse menino, ele já tinha, pulado fora fazia tempo. É porque ele tá bem apoiado, bem engajado ali com os parlamentares de centro, os parlamentares de centro-esquerda, da direita, né? Pra cima de não, pica-pau. Aqui não, pica-pau. Então tá bom. Então ele, segundo ele é o morde e assopra. Ai, gente. Eu vou falar um negócio aqui pra você, tá bem? O nosso querido deputado... Não, e tem que dar os parabéns pra ele. Se ele vai segurar essa bomba mesmo, parabéns. Só que dizendo mais uma vez, ele está bem engajado, porque também ele tem ali um suporte por trás. Que são aí os parlamentares de centro, né? Como eu já falei. Estão dando um suporte ali por trás. Tá bem? Quero ver ele encarar e fazer campanha, tá bem? Pelo assunto. Sozinho, encara e aí vai lá e consegue os votos aí que eu quero ver, tá bem? Vamos aqui, meus queridos. A fala do Flávio Bolsonaro. A prioridade é o povo, não aprovar mais aumento de impostos aqui no Brasil.
Donato, em primeiro lugar, a prioridade é evitar o aumento ou criação de novos impostos. A prioridade é votar projetos ou propostas de emenda à Constituição para que esse governo, já que não faz por conta própria, faça por obrigação reduzir as suas despesas, os seus gastos. O Lula não dá o exemplo nos menores detalhes. Ele faz questão de esbanjar para todo mundo que viaja, fica em restaurante, em hotéis muito caros, come em lugares caros. E a gente não vê essa rodada internacional, esse grande tour, né, que ele faz junto com a Janja para fora, se isso refletir em investimentos aqui no Brasil. Por que não se reflete em investimentos aqui? Porque é uma grande insegurança jurídica. Restou ao governo Lula aqui no Brasil, Nonato, a pauta de defesa da democracia. E cada dia que passa, a gente percebe que, na verdade, nós é que somos os verdadeiros defensores da democracia. Mas fica ele com essa pauta, usando o Supremo Tribunal Federal para conseguir avançar com as coisas que interessam ao governo, já que ele não tem maioria no Congresso Nacional. Essa última aí de ele usar um partido satélite, que é o PSOL, para buscar o Supremo, para garantir que o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, ele possa aumentar, sendo que o Congresso acabou de derrubar, acabou de evitar mais esse aumento de impostos por parte do governo Lula. Isso gera uma instabilidade muito ruim, uma insegurança jurídica muito grande, afasta investimentos. Então esse governo é uma tragédia e nós temos que ter aqui a responsabilidade, nós temos que ter o equilíbrio. Eu, pelo menos, não vou fazer oposição só para desgastar o governo Lula, eu faço oposição de uma forma responsável, sim. Eu quero o melhor para o nosso país. Eu fico fazendo exercício, Nonato, como é que o próximo presidente da República vai sentar naquela cadeira em 2027 e o que ele vai enfrentar ele vai enfrentar. O país está completamente descontrolado, as finanças completamente estouradas, o nosso déficit público aí, a expectativa é de que passe 100% do PIB ao fim do governo Lula, quer dizer, vai se tornar algo impagável. A gente está beirando de verdade a insolvência, e isso vai atingir todo mundo, independente de classe social. Tá, então, o nosso querido senador da República, Flávio Bolsonaro, botando pra quebrar em cima desse assunto aí, tá bem? Tem um outro aqui, ó, em cima do assunto, né? Olha só, racionar o STF não é afronta ao Congresso, diz Jacques Wagner sobre o IOF. Não, não é não. Não é não. Porque quando o Congresso decide algo favorável ou favorável a vocês, aí se alguém da direita entrar no STF, primeiro que o STF nega, né? Daqui a pouco nega, né? Mas se o STF entrar, se a direita entrar e o STF aceitar, vocês vão dizer que é perseguição, não é? Que é afronta ao Congresso. Como não é perseguição ao Congresso, seu tonto, congressista tonto? Vocês tomaram a decisão. Aí, pega a decisão do Supremo e leva a decisão do Congresso e leva para o Supremo. Se o Supremo der um tapa na cara do Congresso, não é uma afronta ao Congresso? Ah, dá um tempo, meu. Ah, vê se eu tô na esquina. Aqui, ó. União Brasil e PP lançam vídeo para rebater campanha do PT. Em resposta ao vídeo petista, publicação critica governo e diz que impostos recaem sobre os mais pobres. Acabou. Desde quando nós estamos falando que o Centrão... Ó, desde quando nós estamos falando que o Centro... Ó, aqui, ó, União Brasil, ele já vai pedir baixa nos ministérios. Não quer mais ministério de Lula, tá? União Brasil não, já tá pulando fora. O PP também. Os dois juntos lançaram um vídeo para rebater campanha do governo. Olha aí, gastos. Um vídeo aí de IA, né? Agora é fazer vídeo de inteligência artificial, não é? Pois é. Daqui uns dias você vai chegar aqui e não vai ter o gordinho aqui não, né? Vai ter um cara bonito aqui. Esses dias a gente tava falando, não, porque não faz um clone? Falei, rapaz, vou fazer um cara bonito, fazer um clone meu. Vou pra ser eu de inteligência artificial, venho eu mesmo, não é? Um cara assim, né? Bonitão, uma barba poderosa, né? Uma gravatona assim, né? Pois é. Tá aí, ó. A merda aí acontecendo. Sabe por quê? Matéria do The Economist, não é? Lembra que a gente trouxe aqui ao longo do programa?
bem lá atrás, a matéria do The Economist, dizendo que o Lula tá lascado. Sabe quem não tá aguentando mais passar pano? Nem a Globo. Ah, o Pix não caiu, Fábio. Para com essa conversa, rapaz. O Pix cai todo mês. É porque não tem como defender o indefensável. O Pix cai todo mês. Você acha que o Lula não vai colocar dinheiro na Globo? Claro que vai. Né? A gente brinca, né? Parece que o Pix não caiu. Eu falo isso às vezes. E quando fala bem, eu falo, né? Parece que o Pix caiu. Mas você acha que o Pix não cai? Claro que cai. Todo no prazo combinado, certinho, rapaz. Entra na conta. Este governo não tem estratégia, não tem planejamento e também não tem agenda, como eu sempre coloco aqui. Qual que é a agenda do governo Lula? Qual é? O que o governo Lula vai defender para 2026? Falar como mal bandeira? do Bolsonaro. Que a gente faz esse debate aqui o tempo todo. Não tem. Falar do golpe. Qual que é, Valdo, a embalagem? Falar do golpe. Qual o produto que eles vão vender? O golpe. Para o eleitor. O golpe. Do ponto de vista de vitrine eleitoral. Não tem. Então, o Congresso, de fato, farejou esse governo fraco, porque é um governo que vive de glórias passadas, e muitas glórias importantes, que hoje, como a gente vê nas pesquisas, as pessoas entendem como direitos adquiridos, acham que nenhum presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, vai tirar esses programas sociais, por exemplo, mas as pessoas estão olhando para frente, as pessoas não estão olhando para trás. O que foi. E agora, para frente? Então, a parte da negociação também é olhando para frente, como eles vão fazer essa composição de palanques com partidos. Eu acho muito difícil eles conseguirem fechar com partidos que não sejam de centro, esquerda e de esquerda. Por exemplo, o próprio União Brasil. Mas pode ser uma aposta. Você pode ter parte, porque os partidos eles são fragmentados, né? Então, assim, pode ser um aceno. Daqui a pouco a gente vai falar dessa disputa do União Brasil, mas é importante você ter trazido, porque para mostrar que não tem a ver essa conta só com esses projetos. Até o Haddad, sexta-feira, eu falei, qual que é a base do governo? Ele falou, depende, para qual projeto? Mas a resposta é, não tem base. Porque a outra resposta seria, tantos deputados, tantos senadores. Então, assim, você tem que ficar caçando deputado, senador, para aprovar matéria A, B ou C, você não tem uma base formada. Governo fraco e sem base. Esquece, rapaz, esquece. Mas lembrando, né, que o governo ele foi eleito sem esses partidos de centro, né? Né, todos que estão aí que ele foi. PP mesmo estava com o Bolsonaro. O PP estava com o Bolsonaro. O problema do centro é isso, né? Você vai esperar a lealdade do centro também? Bem difícil. Tem que saber lidar com o centro. Por isso que eu falo, Bolsonaro tem que ter muito cuidado aí ao lidar com o centro, né? Bolsonaro tem 70 anos de idade, já foi presidente da República, ele sabe muito bem, muito mais do que eu e você, né? Que às vezes fica aí dando pitacos, né? Ai, Bolsonaro não poderia estar junto com o Centrão, não. Parecendo uma véia rabugenta, né? Exatamente, ele não entende nada e só sabe falar merda pelos cotovelos. Para você ligado aqui na programação do Aborda Notícias, pessoal, ajude o meu programa. Pix de qualquer valor. Chegou até aqui, comenta Pix para o Gordinho. Eu quero saber quem é você. Comente Pix para o Gordinho. Se você gosta do canal, melhor ainda, comente Pix para o Gordinho. Fala o número do seu like e eu vou dar um jeito de responder todo mundo aí, beleza? Pix para o Gordinho, mesmo se você não pode contribuir ou se você não quer, porque tem muita gente que pode não contribuir porque não quer. Porque falar para você, não tiver cincão, não hoje, mas amanhã, depois, de repente tu não manda, porque você não quer, não é porque você não quer ajudar o canal, beleza? Mas dei meu like, bonito, né? Ajudou bastante teu like, obviamente ajuda, né? Mas, pô, dá pra fazer um pouquinho mais aí, ô galera, além do like, dá pra ajudar de outra forma também ou não? Vai ficar só no like? Nossa, que ingrato, Fábio. Não é ingratidão, é porque às vezes, o que é que nós estamos fazendo? E aí, a defesa não é só no meu canal, não. O que é que nós estamos fazendo para ajudar o patriota que tá lá? Sabe quanto tempo leva para produzir essa live? 2 horas para você preparar um vídeo. Aí você gasta mais 1h30 gravando, produzindo. Quando é ao vivo, você leva 2 horas para editar, para fazer, preparar, para estudar. Aí depois leva 2 horas, 2h30 de live, entendeu? E aí, o que acontece? Então por que você tá nessa? Sim, tô porque é uma luta, tem quem nos honra, tem quem nos ajuda, entendeu? Mas
E aí? Será que um dia você que gosta do meu canal, gosta dos outros canais, um dia você vai poder chegar e dar um colaborezinho? E eu tô falando com quem tem condições e não ajuda. Eu não tô falando com você que às vezes nem tem condições, mas ajuda. Entendeu? Não é pra você esse recado. É pra quem só assiste, né? Só fica assistindo, não ajuda com nada. E eu não tô falando só de like não, gente. Like é importante, mas chega uma hora que a gente precisa ir pra cima. E não tô falando do meu canal apenas, não. Tá bom? Não tô falando apenas do meu. Tá? De repente você assiste lá o Paulo Figueiredo a vida toda e nunca fez uma assinaturazinha lá. De repente você assiste a Revista Oeste e nunca mandou um superchat, já que eles não pedem Pix, mas você pode dar superchat. De repente você assiste seja quem for. Eu tava vendo a manifestação do gordinho lá. Você sabe quanto custou ir pra manifestação? Quanto custou o almoço? Pois é, quanto gastou de gasolina, de estacionamento, pedágio? Não sei, gordinho. Pois é, eu sei. Tá bem? Pra você que ajuda o nosso canal, agora é a hora de você contribuir, gente, tá bem? Aqui no finalzinho do vídeo, é o momento de você ajudar o programa. É o momento de você mandar qualquer valor aí e não se esquecer que além, né, de cobrir despesa com viagem, os custos aqui do programa, eu também sustento a minha família com a sua doação. Então o que eu peço para você encarecidamente é: ajude o gordinho a continuar aqui com o programa. Tá bem? Graças a Deus não está me faltando nada. Mas é daqui que eu tiro o meu sustento com a sua ajuda. É daqui que eu levo para casa a alimentação dos meus filhos. Então eu peço para você encarecidamente, ajude o meu programa aí. Qualquer valor que você mandar, obviamente, será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, né? Mas ajuda, gente, por favor. Dá essa moral aí, fortaleça o canal. Quero agradecer, quero falar o seu nome. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo aí, mas chega junto. Eu tenho certeza, se você nesse momento olhar a tua conta e olhar lá assim, você vai falar assim: caramba, eu tenho tanto de conta, tenho isso, tenho aquilo, vou comprar um negocinho, sobra aqui um pouquinho, vou mandar esse pouquinho pro gordinho. Não me manda, não vou dizer a metade do que tá sobrando na tua conta, né? Mas, gente, de verdade, um valorzinho aí não pesa pra ninguém. Tá bom? Não vou pedir pra você mandar todo o valor que eu preciso aqui pra sustentar o canal e minha família durante o mês. Mas, 10 de um, 5 do outro, eu tenho certeza não te fará falta. Ok? Não te fará falta. Eu sei que tem gente que não pode, mas muito pouco aquele que não pode. Tá? E pra você que, então, quer, eu não vou nem falar pra quem não pode, né? Porque todo mundo pode, gente. Cincão, igual eu tô falando, se não é hoje, pode ser amanhã, depois. Tá bem? Então, pra você que quer ajudar o nosso programa, tá aqui o nosso Pix. Colabore, ajude, se inscreva no nosso canal. Nós continuaremos por aqui defendendo, trazendo para você as principais pautas, bandeiras da direita. São as bandeiras que eu acredito, obviamente, sempre trazendo o meu ponto de vista. Se tiver que criticar, eu critico. Se tiver que elogiar, vou elogiar. Tá bem? Então se inscreva, ative as notificações e não perca nenhum programa. A gente continua por aqui trazendo o melhor para você que está ligado no Aborda Notícias. Jesus is the King. A informação com credibilidade. Abordo Notícias.